Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Vamos dar início à reunião desta tarde com uma mensagem para a nossa reflexão. Desse livrinho, Ânimo, Lourival Lopes. Ânimo forte. Por que andar de cabeça baixa, tristonho? Sacode a poeira que te impede de ver mais longe e espanta as trevas que te sufocam o espírito. Como empregas a tua força? O que fazes dela? Acredita que a tua força é como as águas de um rio. Se bem canalizadas, irrigam amplas áreas, mas se deixadas ao calor, aos detritos e aos espaços abertos, vêm a secar e deixam de produzir benefícios. Não deixes cair o teu ânimo. Deus, que te vela e sustenta, quer te ver de cabeça alta, alegre e com os passos firmes. A árvore forte, mesmo sujeita a tempestades, continua produzindo seus frutos. Agora convido os irmãos a elevarmos o pensamento a Jesus, nos preparando para recolhermos as bênçãos que viemos em busca nesta tarde. Os amigos que nos acompanham através das redes sociais, também sintonizem nesse mesmo momento, em oração. Senhor Deus, Ser Supremo cuja fonte é luz, Jesus, irmão, amigo e mestre, nesse momento, Senhor, estamos em busca da Tua bênção medicamentosa, de amparo e de proteção. Também queremos Te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, com uma gratidão imensa por tudo que nos concede no dia a dia e por esta paz que estamos sentindo nesse momento. Que através da espiritualidade amiga que nos envolve, nos dá, Senhor, o amparo, a proteção, a orientação que necessitamos no decorrer dos trabalhos. Nos fortalece o ânimo e a esperança para continuarmos a nossa caminhada. Nos envolve, Senhor, e permita que a espiritualidade amiga nos dê as condições que necessitamos para o trabalho da tarde. Em Teu nome, Jesus, irmão André Luiz, demais benfeitores amigos, damos início à reunião doutrinária desta tarde. Que a Tua paz possamos conquistar hoje cedo. Graças a Deus. E passamos ao irmão José Carlos a mensagem da tarde. Uma boa tarde a todos, que todos sintam-se à vontade, bem confortáveis para receber a mensagem de hoje. A semana eu estava me preparando, me preparei bastante, estudando, sobre o tema. Hoje eu me acordei, hoje é comigo. Então eu me acordei, fiz aquela oração bem boa, toda cheia de energia para manter essa doutrinária muito boa, para todo mundo ouvir. Me levantei, como eu gosto sempre de estar em casa de pé descalço, eu dei um chute na parede na hora de passar, uns 3 dedinhos. Segui para o banheiro, fiz minha higiene, voltei, saí de tarde, de manhã, tropecei num degrau. Não sou tão desastrado normalmente, mas é um pouquinho. Agora, um pouquinho antes de vir para cá, a gente abre a casa às 3 horas, estava tomando meu cafezinho para me reenergizar, derrubei minha caneca no chão e quebrei. Eu olhei assim, hoje vai ser bom. Para alguém vai ser muito bom, parece, porque estão me atrapalhando tanto que para mim chegar, hoje não vou
quem for me visitar agora de tarde vai me ajudar a recolher os cacos, porque eu não recolhi, deixei lá e vim para cá. Se eu deixasse eu arrumar, ia perder tempo e ia me atrasar para fazer a abertura. Então a mensagem de hoje para alguém vai ser muito boa. Para mim foi, porque quando eu comecei a estudar, tinha tanta coisa que eu, apesar de a gente estar sempre estudando, tinha tanta coisa que eu olhava, mas olha só, é isso, não tinha mais o quanto, né? Então a doutrinária de hoje é sobre a parábola da figueira que secou. Tá? Eu vou ler ligeirinho aqui no Evangelho aqui, só para a gente relembrar um pouquinho mais. Ele fala assim, ó: quando saiu de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto a não ser o tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, aquele que tiver fé e disser à montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Está no Evangelho de Marcos e também no de Mateus. Então, primeiro eu queria ir ali um pouquinho ali, voltar à explicação de Jesus ali, né? Porque ele fala que ele usou uma palavra ali, né? Então parece muito agressiva, né? Jesus falou, foi agressivo, falou, tu nunca mais vai dar fruto algum, porque como se fosse amaldiçoando uma figueira, uma planta, né? Então ali ele fala, né? Como narrando como eu falei aqui nos textos dos Evangelhos de Mateus e de Paulo. Jesus amaldiçoou a árvore de forma não amaldiçoou a árvore de forma literal no sentido de vingança ou punição, mas sim como um ato simbólico. A parábola ensina a importância da produção de frutos espirituais e da autenticidade da fé, alertando contra a aparência de religiosidade sem a prática do bem. Não dê bola que a minha dicção é ótima, tá? Mas é assim mesmo. Tá? A figueira, na época de dar fruto, para quem não conhece muito, eu também não conhecia, aí eu busquei agora, primeiro ela dá folhas, para depois ela dar o fruto, que é o figo. Mas na época que Jesus passou ali junto com os apóstolos, ela estava cheia de folhas, por isso que chamou atenção a ele, porque ela estava um pouco adiantada para a época, estudando um pouquinho mais a fundo ali, eles passaram mais ou menos na época de julho, no mês de julho ali, no caso em abril, e a figueira começa a dar os frutos a partir de junho. Então era uma época que não era para estar dando frutos, não era para ter folhas nem nada, tá? Então por isso que chamou a atenção de Jesus. Ele estava lá num pomar lá, eu não sei como se pronuncia, deve ser pomar, cheio de árvores de figueira, também tem as videiras que são plantadas juntas, né? Cheio de figueira, tudo sem folha nenhuma, e aquela lá cheia de folhas. Não tem como não chamar atenção, né? Qualquer um que passasse por ali ia chamar atenção. Por que aquela lá está cheia de folhas e as outras não? Então ele imaginava que tinha algum fruto ali, né? Na teoria, está cheio de folhinhas ali, o fruto já estava germinando, que já passou pela fase de floração, né? Então Jesus foi até ela para ver se encontrava algo. E ali naquela figueira, se destacava muito entre as outras, ele não achou nada, né? Mas aí ele fala assim, ó, Jesus sentiu fome. Jesus sentiu fome e foi até a figueira. Só que quem estuda mais os evangelhos, mais a fundo, sempre a gente está lendo uma coisa e a gente percebe, não, eu vi alguma coisa diferente. Aí eu me lembrei que eu já tinha visto alguma coisa sobre a fala de Jesus sobre a fome. E lá no Evangelho de João, no versículo 4, versículos 31 a 34, e é complementado até o 38, para quem quiser conferir depois, ele fala bem assim, ó: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, dizendo, Rabi, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros, ninguém lhe trouxe nada para comer?
Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. Então aqui aí dá aquele gatilho, né? Se ele sentiu fome, e aqui ele está falando que ele não sentia fome do alimento, porque o alimento dele era servir as obras que Deus colocou a ele. Então ele não precisava daquele alimento ali. Então por que ele sentiu fome e foi até a figueira? Agora vai complementar no item 35 aqui, ó. Vocês não dizem ainda há 4 meses até que venha a colheita, e eu lhes digo: levante os olhos e observe os campos, eles estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa já está recebendo o salário e ajuntando o fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa se alegrem juntos. Pois nesse caso é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro ceifa. Eu os enviei para ceifar onde vocês não trabalharam, outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Que aqui ele quer falar que os apóstolos foram enviados aos locais ali para pregar a palavra, mas já tinha sido dado no início, então eles estavam colhendo um fruto que já tinha sido plantado, não por eles, né? Porque a gente sempre colhe o que a gente planta, né? Então ali ele quis dizer que eles estavam colhendo onde ele já tinha sido plantado alguma coisa, né? Então eu vou retornar entre os versículos 31 e 34. Ó. Ao retornarem ao poço, os discípulos estavam preocupados em dar a Jesus algo para comer, quando Jesus lhe disse que tem comida. E eles interpretaram mal, porque Jesus usa a incompreensão deles de forma de transmitir verdades espirituais, que são as parábolas, né? Por isso que ele sempre falava em parábolas. Então ele aproveitou a interpretação que eles não entenderam no momento para passar a mensagem. Então os discípulos pensam principalmente em termos de comida física, que foi o que eu fui buscar também, porque eu entendi ali, se ele estava com fome e foi até figueira, mas ele não se alimenta do mesmo fruto, né? No entanto, a ênfase habitual de Jesus é sempre espiritual. Quando Jesus diz: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus está dizendo que o seu alimento, seu sustento é realizar a vontade do Pai. Então suas palavras demonstram uma compreensão tão clara do propósito e um forte desejo de agradar e obedecer ao Pai. A obra de Jesus que Jesus estava realizando não era meramente humana, mas uma obra divinamente inspirada por Deus. Jesus está intimamente ligado ao Pai, tanto em pessoa quanto em propósito. Então aqui a gente tem que se dar conta que a gente não está falando sobre árvores, né? Não está falando sobre o fruto da árvore. Então ele está diretamente nos mostrando, né? Nós somos como uma figueira, né? Aqui ele amaldiçoou a figueira que tinha folhas, mas não estava dando frutos. Então o que quer dizer, né? Então tem pessoas, nós, né, que a gente às vezes está estudando, está buscando conhecimento, está tentando ser o melhor da gente, né? Agora eu andei muito tempo perdido, agora eu vou estudar a fundo, vou aprender, vou ler livros, vou viver estudando porque eu quero aprender isso daí. Aí é aquele tipo de pessoa que tu pergunta, eu li em tal livro, em tal livro, tal página, tal linha, de tanto estudo que a pessoa tem. Sabe tudo sobre os versículos das passagens dos apóstolos, sabe tudo sobre o Evangelho, mas não está... ele está ali sabendo tudo, mas o que ele não está fazendo, aplicando o que ele está estudando. Eu sou bom, eu sei tudo dos livros, a teoria eu sou ótimo, mas eu estou executando o que eu estou lendo, eu estou sendo caridoso, eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou ajudando o próximo, eu estou auxiliando os outros. Não é que esteja errado, não vou dizer, não pode só estudar. Se está estudando, é um grande progresso para nós. Eu estou estudando, sei tudo da teoria. Para mim é um crescimento muito grande, porque eu não sabia nada, eu não estava buscando. Mas agora estou buscando. Mas e se não colocar em prática? Vai ser como uma figueira aqui fora do tempo, né? Ela se adiantou, eu me adiantei também, mas eu não estou dando frutos, né? Então, eu não vou ser amaldiçoado por Jesus, mas Ele está me dando o equipamento para me trabalhar e para mim executar. Se eu não estou executando, vai ser um trabalho quase em vão, né? Porque eu tenho a teoria tranquilo, a teoria é comigo. Me pergunta qualquer coisa, eu te respondo.
Mas e a prática? Está adiantando? Está resolvendo? Não. Aí é que entra. Então, a gente não pode ser essa figueira que está adiantada no tempo. Ela não pode, eu não posso me adiantar tendo flores boas e as outras estão tudo lá sequinha ainda. Mas o meu fruto cadê? Eu não estou. Enquanto as outras lá no tempo certo vão florescer, vão dar os frutos, vão ser colhidos esses frutos, e eu lá estagnado porque eu tentei me adiantar, mas não fiz nada, não executei, não coloquei em prática o que eu aprendi, né? Então é mais ou menos isso aí. A gente tem que estar estudando, tem que estar melhorando, mas se a gente não colocar em prática, a gente vai deixar para outra encarnação para colocar em prática, e vai ter que passar todo o estudo de novo, aprender tudo de novo para colocar em prática. Aí a gente pensa, vou deixar para a próxima, essa eu vou só estudar. Mas o véu do esquecimento, né, meus irmãos? Chegou lá, eu vou ter uma bagagem muito boa, não vou esquecer de tudo, vou ter uma ótima bagagem, mas eu vou ter que recuperar todo esse tempo. E por que a gente está aqui? Por que a gente não faz isso, né? Por que tu não está aprendendo agora? Vamos colocar em prática agora. A gente não está adiantando, aí nesse caso não é adiantando a nossa colheita, a gente está colocando no momento certo, porque a gente não pode deixar para depois. O brasileiro, né, sempre deixa para depois, né? Vamos deixar para depois. Não, vamos fazer agora. Eu tenho saúde, eu tenho energia, eu tenho força para fazer as coisas. Eu vou executar agora. Eu aprendi, eu busquei o aprendizado, estudei, vamos colocar em prática agora. Vamos ajudar o próximo, vamos auxiliar, vamos nos doar. Eu estava... O caso aconteceu comigo esses dias, até dei risada de mim mesmo, né? É como se eu levasse um tapinha nas costas. Acorda, rapaz. Eu estava passando, eu estava caminhando, estava a pé, passei na frente da casa de passagem ali. Aí estavam os senhorzinhos sentados no sol ali, olhando para a rua. E eu assim passei, cumprimentei eles, né? Eu não sabia que eu era, mas cumprimentaram, eles ficam meio faceiros, né? E eu assim, que legal se tivesse uma pessoa que se dispusesse a ir ali conversar, tirar uma hora por dia para ali conversar, ler um livro para eles, né? Seria muito interessante, né? E aí a cabeça começou a trabalhar, né? Podia convidar uns amigos e tomar um café com eles ali, né? Conversar com a coordenação, é claro, para ver o que pode fazer, né? Só para conversar. E eles iam ficar, com certeza, iam ficar felizes da vida. E aí eu fiquei, né? Que legal que tivesse, né? Aí sabe quando a gente leva aquele tapinha nas costas, acorda, por que tu não faz? Porque já que tu tem ideia, por que tu não faz? Eu assim, vamos fazer então, né? Agora eu assim, até eu vou, mais pra frente é o meu projeto de fazer. Não é pra frente, vai em seguida. Se alguém tiver interesse, depois a gente conversa, tá? Já é um convite. Então, é coisas assim, umas coisinhas tão simples, né, que a gente passa e não se dá conta. E esses, por exemplo, esses senhorzinhos ali, às vezes não tem, fica o dia inteiro entre eles. Aí eles já estão cansados deles mesmo. Aí não custa nada. Imagina ali, já 15 minutos conversando. Eu já fiz isso uma vez, eu parei ali na frente e fiquei conversando no muro do outro lado ali. Na época da pandemia a gente não podia entrar. Aí eu fiquei no muro ali, conversei. Mas foi uma conversa aleatória, eu estava só passando ali, me cumprimentou, puxou o assunto. Como eu não gosto de falar, eu fiquei conversando ali. Me empolguei. Então é coisas assim. É umas coisinhas tão simples que a gente pode fazer, né? Tem casa de passagem que a gente pode fazer aula. Tem vários outros lugares, várias outras entidades que a gente pode só para conversar. Só para... É ótimo também, é muito bom para eles, que auxilia. Vamos auxiliar só de coisas materiais que eles estão precisando. E essa parte mais um toque, uma conversa, uma companhia, também faz falta para eles. E é coisa simples, a gente pode fazer isso. Vamos seguir ali então. Então a figueira, com a sua aparência enganosa, representa o povo de Israel, que apesar da sua religiosidade e aparência de fé, não produzia frutos espirituais, como boas ações, amor ao próximo. Vamos se manter ali nos apóstolos, né? Tinha o cobrador de impostos, tinha os pescadores, tinha um monte de pessoas ali dentro, de várias atividades que faziam. E entre eles, o próprio cobrador de impostos ali, ninguém gostava de cobrador de impostos, né? Naquela época. Então eles eram mal vistos. Então entrou ali, Mateus ali como cobrador de impostos junto com os apóstolos. Ninguém gostava dele. Para ver. Então aí é um amor ao próximo, né? Ele estava como apóstolo. No momento que Jesus falou assim, me siga, ele largou tudo que tinha.
Então só isso aí já é uma demonstração que não é uma pessoa boa. Ele largou tudo, ele tinha dinheiro, tinha posse, tinha tudo que ele precisava lá. Ele largou para seguir Jesus, mas mesmo assim os próprios apóstolos não queriam, não gostavam dele, porque ele era cobrador de impostos. Então eles custaram, depois é muito aprendizado junto de Jesus, muita coisa que eles conquistaram lá dentro, eles conseguiram perceber e aceitaram ele como irmão, como um apóstolo também, que ele tinha também os conhecimentos dele, então auxiliava muito. Então, para vocês verem, né, não é fácil a gente aceitar uma pessoa, quem estudou mais a parte do Evangelho, a história de Jesus, não era fácil naquela época aceitar um cobrador de impostos, mas o amor ao próximo eles tinham que ter aceitado, né? Tinham que ter perdoado no momento que ele aceitou. E era um ser humano também, né? Cada um faz as suas escolhas, por isso que tinha livre-arbítrio, né? Jesus, ao amaldiçoar a figueira, demonstra uma fé vazia e sem obras, não tem valor. A parábola serve como um alerta para as pessoas que busquem a fé verdadeira que se manifesta em atitudes e ações positivas. A doutrina espírita interpreta a parábola como ensinamento sobre a importância da prática do bem e na produção de frutos espirituais para o nosso progresso moral. A árvore que não dá frutos, ações, sentimentos positivos, é comparada a uma fé que não conduz ao crescimento. Como eu falei ali anteriormente, né? A gente tem a teoria, tem o material para a gente executar. E a gente está fazendo isso. A gente está colocando em prática o que a gente aprende. É isso daí. Então, a árvore que não dá frutos, ela é visualizada como ações e sentimentos positivos, que é comparada à fé que não nos conduz ao crescimento espiritual. A parábola da figueira é uma maldição no sentido não é uma maldição de sentido de ódio ou vingança. Ela é um símbolo que ensina sobre a importância da fé autêntica, que se manifesta em ações e pensamentos positivos. Ela está presente lá no Evangelho de Mateus e Marcos. Ela relata uma história da figueira, que apesar de apresentar folhas, você vai repetir agora, mas justamente para a gente absorver bem. Apesar de apresentar folhas, não tinha frutos. E Jesus, sentindo fome, a fome que Jesus estava retratando não era a da fome do corpo, né? É a fome espiritual, porque ele não estava executando o que estava fazendo, né? Então ele amaldiçoou a árvore, que seca imediatamente. Essa parábola é interpretada como um símbolo da necessidade de produzir frutos espirituais. Frutos espirituais, ou seja, boas obras e não apenas aparentar ter uma fé. Aqui que você entendeu, aparentar, que vamos voltar um pouquinho ali. Eu aparento ter muita fé. Eu estudo, eu aprendo e eu mostro para todo mundo que eu tenho fé. Eu tenho fé, mas eu não estou praticando a fé. Eu estou só mostrando que eu tenho. Estou só mostrando que eu sou. Então a gente tem essa paixão dentro de nós, essa força que consegue nos trazer aqui e fazer a gente ajudar o próximo, auxiliar. Então essa fé que a gente tem que demonstrar, essa é a verdadeira fé que a gente precisa. Não é só aprender, guardar para nós, é para transmitir ao próximo, para auxiliar o próximo. Vamos ver aqui, a lição principal, que a fé deve ser acompanhada de ações que demonstram o amor ao próximo, a prática da caridade e a busca do bem. Eu queria buscar aqui mais umas coisinhas aqui, umas passagens que demonstram algo parecido, né? Ali no finalzinho da parábola, ele fala, deixa eu ver aqui, achar de novo. Digo-vos em verdade que se disser essa montanha, tire daí e lance-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver acontecerá. Então ele aqui, a fé remove montanhas. Ao amaldiçoar a figueira, ele demonstra o poder da fé. No entanto, essa fé é apenas uma crença, não é apenas uma crença intelectual, mas uma força que impulsiona a ação de transformação. É como diz a fé remove montanhas. Não é no sentido literal. Não é porque eu tenho uma fé muito forte que eu vou tirar uma montanha de um lado para o outro. Não vou fazer isso, né? Aí é fisicamente impossível. Mas é a demonstração de quanto eu tenho a fé, de quanto eu acredito, de quanto eu coloco o meu amor naquilo dali. Se eu acredito firmemente em algo que é possível, ele vai se tornar possível. Que na minha cabeça está funcionando. Eu sei que consigo. Né? É que nem a gente passa por uma situação, a financeira. Vamos colocar financeira. Então, uma situação financeira é bem difícil. Não tem dinheiro para nada, tá tudo. E aí a cabeça começa a nos atrapalhar. Eu não consigo progredir, não consigo progredir.
aí eu estou sempre em negação. Quando a gente coloca uma fé no nosso coração, coloca Deus no nosso caminho, Jesus no nosso caminho, fecha os olhos assim, ó, eu não estou conseguindo me manter esse mês, agora é contigo, me auxilia aqui e vamos lá. Tu não precisa te preocupar mais, com certeza. Alguma coisa vai acontecer milagrosamente, não é? Mas que vai dar certo, que a gente vai conseguir. Passou um tempo ali, tu colocou Jesus no teu coração, tanta fé nele e em Deus, que parte financeira tu não vai ter problema mais. De alguma forma vai acontecer. Ah, no próximo mês as contas tudo pago, mas eu não fiz nada, não trabalhei em outro lugar, não busquei outra renda. E como é que deu? Como é que eu consegui sanar minhas dívidas assim mesmo? Porque eu tive fé naquilo ali, eu tive fé que eu consegui. A gente é humano, a gente tem saúde, a gente tem força. Então, não preciso mais nada. Colocando a fé no meu coração, é bem mais fácil. A vida fica bem mais descomplicada. A gente não pode pensar negativo, a gente não pode nos rebaixar. A gente sempre tem que pensar melhor. Ah, esse mês eu fui muito bem. No próximo eu vou melhor ainda. Eu não posso dizer eu vou me manter. Não vou me manter. Eu vou bem melhor. Porque eu consigo. Eu tenho saúde. Eu tenho uma família que me auxilia. Eu tenho amor no meu coração. Eu tenho uma fé que me rege minha vida. Então eu não preciso me preocupar. Eu tendo essa fé, é incrível, é impressionante. É o poder da positividade, né? A importância da ação. A parábola nos lembra que não basta ter boas intenções ou aparentar ser religioso. É preciso agir de acordo com os princípios do Evangelho. Então a gente tem a teoria. Vamos colocar em prática agora, né? Em resumo, eu vou finalizar, que senão eu vou perder, passa da hora. Em resumo, a parábola da figueira nos alerta para a importância de cultivarmos a fé em ação, produzindo frutos de amor e caridade, e não apenas aparentando espiritualidade. A figueira seca é um símbolo de pessoas que aparentam bem, mas a realidade não produzem nada de bom. Então a gente, vou frisar de novo, a gente sempre tem que buscar melhor. Buscando a melhora naturalmente, tudo vai melhorar para nós também. Tá? Então a gente não pode ser essa figueira que se adianta e só dá folhas no momento errado. Por que no momento errado? Porque a gente está tentando buscar alguma resposta mais rápida e não é assim que funciona, é no tempo certo. Então, se a figueira tinha o tempo certo para dar folhas e frutos, ela se adiantou e acabou se atrapalhando. Dessa forma, ela foi amaldiçoada. Mais uma vez, eu coloco entre aspas porque não é maldição. Então, a gente deve ser essa figueira que veio no tempo certo, deu a folhas no momento certo e deu frutos no momento certo. Que aí a gente vai conseguir alimentar os outros da melhor forma, né? Então, sejamos pessoas que aprendam, que querem evoluir, que querem melhorar, e no momento certo a gente passar esse aprendizado e colocar em prática, amando, respeitando, auxiliando e dando o melhor de nós, né? E sempre com fé no nosso coração, que a gente sempre seja guiado por essa fé. Sendo guiado por essa fé em Jesus e em Deus, o resto do mundo, qualquer coisa fica bem mais simples, bem mais fácil. Mas é uma fé verdadeira, uma fé forte. Não é dizer, eu tenho fé, aquela fé mais murchinha, né? Eu tenho fé. Não é estufando e peito, eu tenho fé e eu vou conseguir ser o melhor de mim todos os dias. Tá bem, meus irmãos? Não vou me estender muito, que acabou o tempo já. Espero que a mensagem toque o coração de todo mundo. E para quem foi necessário, como eu falei no início ali, tomara que seja muito boa, porque muito aprendizado. Muita paz a todos. Nossa mensagem para nossa reflexão. Nesse momento vamos agradecer as bênçãos, o amparo. Possamos várias vezes, Mestre, reunidos para buscar essa reflexão, para que possamos ir melhorando, evoluindo, nos apacentando
E assim, Jesus, colocando em prática os teus ensinos, a tua mensagem, te agradecemos as bênçãos tão grandes que nos envolvem. O amparo, a proteção e a assistência amorosa dessa equipe benfeitora. E assim, agradecidos, Mestre, encerramos a doutrinária da tarde e abrimos o trabalho de passe dessa tarde. Mais uma vez, Jesus, que a tua paz nos envolva a todos. Que assim seja.